Olhando pra esse cara, à primeira vista, nós vemos apenas o maior idiota dos animes dos anos 90. Mas e se eu te dissesse que, por trás de toda essa palhaçada, esse cara entendeu o sentido da vida muito melhor que a esmagadora maioria de nós? Nesse vídeo vamos descobrir o que Golden Boy tem a dizer sobre a vida. Porque o protagonista talvez seja um dos personagens mais lúcidos já criados. Porque no fim das contas, o que é a vida senão o tempo que a gente gasta tentando aprender a viver? Para entender o que Golden Boy ensina, primeiro precisamos alinhar o que essa obra realmente é. Lançado em 96, há 30 anos atrás em formato de OVA, com apenas 6 episódios, ele não parece nada além de uma comédia adolescente. Nós acompanhamos Oe Kintaro, um jovem de 25 anos, viajando pelo Japão em sua bicicleta, aceitando qualquer trabalho, cruzando o caminho de mulheres belíssimas e supostamente apenas sobrevivendo. A obra é recheada de ecchi e humor bem escrachado. A direção não para te dar grandes monólogos reflexivos, ela apenas te joga grandes lições e cenas bizarras. E é exatamente aí que muita gente se engana e às vezes nem dá uma chance para a obra. Ponto é que por baixo dessa proposta exagerada, existe uma visão de mundo surpreendentemente honesta. Cada episódio não é só uma piada isolada, é uma grande lição disfarçada. Se você por um acaso nunca assistiu, eu recomendo fortemente que você dê uma chance pro anime. Mas, se você quer entender a genialidade escondida aqui, vamos descobrir o que o Garoto de Ouro tem a nos ensinar sobre a vida. 俺の名前は大江金太郎。年は25歳。ただいま人生勉強中。 A dinâmica de Golden Boy é estabelecida logo de cara. Em seu primeiro emprego, numa empresa de software composta apenas por mulheres perfeitas, o Kintaro age como um tarado compulsivo esquisito. Ele é pego nessa situação, digamos, constrangedora e humilhante, e a chefe dele, compreensivelmente, decide demiti-lo. Ele tenta provar o seu valor como programador, mas na hora H, ele fracassa. Para piorar, ele desliga o servidor e acidentalmente apaga o projeto de meses da empresa. Ele é humilhado e expulso. E é isso que nós vemos. Mas então a obra nos dá uma rasteira. A empresa entra em desespero, tentando refazer o código a tempo. O prazo está se esgotando. Até que, do nada, surge o programa perfeitamente finalizado. E, além disso, ele é 1000 vezes melhor do que o original que elas fizeram. E o responsável por isso, o idiota pervertido que a chefe humilhou e mandou embora. Ele estava naquele emprego apenas aprendendo as linguagens de programação nos intervalos da faxina. E mesmo assim, conseguiu consertar tudo. Salvou a empresa e simplesmente foi embora de bicicleta, sem pedir os créditos, sem pedir glória. Descobrimos que o Kintaro havia abandonado a prestigiada Universidade de Tóquio, mas não por ser burro, mas porque ele já havia dominado todo o currículo escolar. A primeira lição e o grande ponto da obra aparece. Verdade nunca é apenas o que os nossos olhos veem. E o gênio real não precisa de um palco, ele precisa apenas estudar, estudar e estudar. O segundo episódio nos entrega uma dinâmica mais sombria. O Kintaro vai trabalhar na companhia de um político barra pesada e se depara com Naoko, a filha do chefe. Na superfície, nós vemos o Kintaro ser feito de bobo. A menina se finge de santa na frente do pai e de todo mundo. Mas, no escuro, manipula e usa o Kintaro como um brinquedo descartável, exibindo uma personalidade quase sádica, moldada como se quisesse provocar o seu pai. E nós, como espectadores, sentimos pena do protagonista sendo feito de capacho. Até que a Naoko rouba o inseparável caderno de anotações dele. E, ao ler as páginas, o mundo dela e o nosso vira de cabeça para baixo. Kintaro havia lido a alma dela perfeitamente. O caderno revela que ele sabia do complexo paternal dela, da manipulação que ela estava fazendo e de todo o fingimento. Ele sabia que estava sendo usado e mesmo assim ele permitiu. E o motivo é simples. Ele não foge das situações, ele entra nelas. Para
para aprender de verdade, sem filtro e sem proteção. Quando ela tenta ferrar com ele, o acusando de assediá-la, ele não foge, ele não aponta o dedo e ele não se defende. Ele simplesmente aceita. Na verdade, ele ainda tenta proteger ela. Ele apanha e continua ali. E é isso que muda tudo, porque no fim é ela que salva ele. Dessa cena brutal, tiramos uma das lições mais difíceis da vida adulta. Às vezes, a culpa não é nossa, mas a responsabilidade pelo que nos acontece e como lidamos com isso sempre será. O Kintaro não se faz de vítima. Ele anota a experiência, sobrevive à surra, pedala para o próximo horizonte. Se o segundo episódio nos jogou num ambiente hostil, o terceiro faz exatamente o oposto. O Kintaro vai trabalhar num restaurante simples, administrado por pessoas genuinamente gentis, especialmente a filha do dono, Nori. O cenário então muda quando um pretendente perfeito aparece. Bonito, rico, ele salva o pai da garota de um acidente e logo a pede um casamento. A Nori, cega pela paixão e pela gratidão, se inclina a aceitar. Aos olhos de quem vê de longe, é um conto de fadas. Mas o Kintaro, sempre observando, descobre a podridão nos bastidores. O pretendente é um golpista que orquestrou o acidente para roubar o restaurante da família. E aqui a gente vê a abordagem inicial do Kintaro. Quando ele descobre isso, ele tenta apelar para o bom senso. Ele implora para que o golpista não destrua a vida daquela família. E então, ele é espancado. O bom senso, ele descobre, só funciona com quem tem uma essência minimamente boa. O Kintaro então tenta avisar a menina, mas ela não o escuta. E sobre a lente certa, percebemos que não é porque ela é boba, é porque na mente dela já se havia criado um cenário perfeito. A ilusão do amor a cegou para a realidade. E então, o confronto final acontece. O Kintaro corre novamente e tenta implorar pelo bom senso dele. No entanto, a Nori aparece, e quando o golpista percebe que foi descoberto, ele ataca o Kintaro. E diferente de antes, que ele abaixou a cabeça e apanhou em silêncio, dessa vez a reação é o extremo oposto. O Kintaro revida e destrói o golpista. E essa mudança de postura não é à toa. Nós vemos que ele entende que está lidando com alguém ruim de verdade. No episódio anterior, ele viu uma adolescente confusa provocando o pai. Aqui, ele viu maldade pura, tentando corromper uma bondade sincera. E a lição que ele tira e nos entrega é clara. Pureza é a condição humana mais rara, e às vezes, para proteger algo que é puramente bom, você precisa usar a força oposta. Mesmo assim, ele não sai como um herói, ele se culpa, porque para ele, violência ainda é uma falha. Antes de ir embora, a Nori, agora ciente de verdade, tenta lhe dar um vaso de flores como agradecimento. O Kintaro recusa. Ele diz para ela guardar aquilo e entregar para alguém que ela ame de verdade. Ele protegeu o restaurante, protegeu a vida dela e no último segundo protegeu até mesmo o coração dela. A jornada segue e as próximas 2 lições são sobre ambientes fechados, as caixas em que a sociedade e às vezes nós mesmos nos colocamos. O destino leva o Kintaro a uma escola de natação e o motivo inicial dele é patético. Ele quer ver a diretora de maiô. Ela é uma ex-medalhista olímpica, rígida, severa, que diz que a vida é uma competição sem lugar para perdedores. Kintaro, que mal sabe nadar, acaba dando aulas para crianças de um jeito bobo, lúdico e nada técnico. Então eles brigam, e após mais uma cena de humor absurdo e escrachado, tão bizarra que resulta nele sendo expulso da escola. Mas com a diretora ele faz uma aposta de que ele a venceria no nado em 1 mês. No final ele acaba sendo expulso. Mas quando a mulher olha para o resultado, para o que ele deixa para trás, ela não vê uma turma de nadadores de elite. Ela vê crianças sorrindo, brincando e perdendo o medo da água. Uma mãe até aparece para agradecer e a menina menciona o nome do Kintaro. E ela entende que o método infantil do idiota que foi demitido resgatou algo que ela mesma havia esquecido. A primeira vez que ela entrou em uma piscina com o pai foi apenas para se divertir. O Kintaro vence a disputa, não porque ele nada mais rápido, mas porque ele provou
que a felicidade precisa vir antes da maestria. Você não pode ser o melhor em algo que não ama. Seguindo sua viagem, ele vira empregado em uma mansão da alta sociedade. Uma mansão onde até os empregados precisam parecer perfeitos. Lá ele conhece a filha de um ricaço, o ápice da elegância e da postura impecável. Novamente, ele vai lá brincar com a privada e é demitido logo em seguida. Mas, fascinado pelas próprias experiências e talvez esperando alguma coisa, ele acampa do lado de fora da mansão. Então a recompensa surge. O Kintaro pega sua velha bicicleta sem freios e a persegue, porque ele descobre que a garota perfeita não é tão perfeita assim. Ela surge agindo de forma selvagem e caótica. E o que se segue é uma corrida insana, beirando o delírio entre uma moto potente e uma bicicleta caindo aos pedaços. A corrida termina e a lição se apresenta. Mesmo no meio do caos, a garota rica usava a moto para explodir a pressão da caixa de perfeição que sempre esteve presa. E a bicicleta quebrada do Kintaro conseguiu acompanhá-la e superá-la, porque ele não tem caixa nenhuma. Nem tudo na vida tem um propósito moral elevadíssimo. Às vezes, o caos, a velocidade, o fato de apenas se soltar do sistema que nos prende são a própria lição. E é aqui, observando o caos dessa corrida e a pureza do restaurante, que finalmente nós podemos entender a verdadeira função do famoso caderno do Kintaro. No começo, parecia apenas a obsessão de um pervertido desenhando mulheres e apenas escrevendo detalhes que ele observava. Mas, se analisarmos os detalhes, ele não está apenas desenhando ou escrevendo, ele está guardando pessoas. Cada aprendizado dele tem um rosto. Ele não apenas anota as palavras das pessoas, mas ele desenha as pessoas que o ensinaram. Ele aprende através das histórias, das falhas e das qualidades das pessoas que cruzam o seu caminho. Ele estuda a vida direto da fonte. O último trabalho do Kintaro é o mais simbólico de todos. Ele se torna assistente em um estúdio de animação. Pense na poesia irônica disso. Estamos vendo um personagem de anime cujo objetivo é estudar a vida, mergulhando no lugar exato onde a sua própria existência foi criada. Ele está literalmente investigando a sua origem. Mas o trabalho em si é exaustivo e nada glamouroso. Ele vê pessoas fazendo grandes atos como limpando bolhas de ar das tintas, um processo real e analógico da época em que o anime foi feito. Kintaro, até mesmo com sua empolgação, recebe um autógrafo do autor original da obra. E o seu trabalho consiste em ajudar o seu criador a dar à luz a um novo projeto. Mas a realidade do mundo bate na porta. O estúdio está afogado. O prazo de entrega se esgota. Entregar o filme a tempo é humanamente impossível. O sonho daquele estúdio está prestes a morrer. E é aqui que a história inteira de Golden Boy converge para o seu verdadeiro significado. Para salvar a animação, o Kintaro precisa de milagres. E de onde eles poderiam vir? Ele precisa de computadores para fazer computação gráfica e agilizar o processo de animação. Então, a chefe de empresa de software que ele salvou da falência no início assume os computadores. Ele precisa de dubladoras. A filha do político, a garota mimada que ele ensinou sobre responsabilidade, usa sua voz e influência. A equipe está exausta e com fome. Nori, a garota do restaurante, cuja pureza ele defendeu, traz comida para curar a alma de todos. Eles precisam de referências de nado. A diretora medalhista olímpica cede as imagens. E quando o tempo acaba e o filme precisa atravessar a cidade em pouco tempo, a herdeira motoqueira rompe o trânsito com sua moto potente. Olhe para o que acabou de acontecer. Lembra que nas lições anteriores o Kintaro nunca exigiu uma recompensa? Ele foi humilhado, espancado e demitido, mas sempre ia embora sorrindo, porque para ele aprender era a recompensa. Ele não ajudava as pessoas esperando que elas lhe devessem algo no futuro, mas aqui, no momento de necessidade, ele recebe o retorno de tudo que plantou. E a maior genialidade, ele não usa esse exército de favores para si mesmo. Ele usa tudo isso para salvar o trabalho dos outros.
Ele usa o suporte das pessoas que conheceu para ajudar a contar uma nova história. A última lição de Golden Boy é avassaladora. Todo trabalho importa. Toda conexão importa. Porque o sentido da vida não está na linha de chegada ou no diploma de faculdade que o Kintaro abandonou. O sentido da vida está em quem você se torna durante o percurso e nas pessoas que você guarda no seu caderno ao longo do caminho. O anime se despede de nós com uma narração que ecoa como um mantra. Oe Kintaro, 25 歳。東大法学部中退。ただし、全課程を習得し、自主退学。以来、数々の職業を転々とし、人生勉強中。愛車、三日月号にまたがり、今日もよく。将来、アニメ業界を、いや、世界をも救う男かもしれない。A cena final não mostra em um pódio. Mostra o Kintaro de frente para uma ladeira colossal. Um morro íngreme, absurdo de tirar o fôlego. Qual é a reação do nosso idiota? Ele sorri. Ele se levanta do banco da bicicleta e começa a pedalar ladeira acima. Sem reclamar, sem parar, apenas seguindo em frente. Porque talvez o maior ato de inteligência seja ter coragem de parecer o idiota, enquanto aprende o que realmente importa nessa vida. Eu espero de coração que tenham gostado e até a próxima.